We're following some developing news this midday. Today, Elizabeth Coast admitted she put an innocent man behind bars. I'm Andy Fox, Miss Coast, and I want to know why you lied. I want to know why you lied and put a man into prison for 4 years and committed perjury. I want to know why you lied and put Mr. Montgomery in prison. Do you have anything to say to him? Homens, no vídeo de hoje vamos reagir a um caso lá dos Estados Unidos em que uma jovem senhora botou um jovem senhor 45 anos atrás das grades por uma falsa acusação. Isso lá nos Estados Unidos, mas você acha que no Brasil seria diferente? Quer entender um pouco mais a respeito? Bora! Homens, bem-vindos de volta, aqui quem fala é Renan Bruno, advogado atuante na área de direito de família e direito penal voltado para homens, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos de uma jovem senhora que somente com a palavra dela foi suficiente para botar um jovem senhor, foi condenado, né, a 45 anos atrás das grades. Ele não cumpriu isso tudo, já dando spoiler, mas ainda assim ele foi condenado. Quer entender um pouco mais? Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira ver um recado, pode enviar para leidosHomens@gmail.com. Ok, rapaziada? Sem mais... Outra, tem que deixar o like. Se não deixar o like, vira brocha. Então tem que deixar o like. Se não deixar o like, não se inscrever, não acionar o sininho, você vai ficar broxa pro resto da sua vida. E não adianta tomar Tadala, porque não funciona. A minha praga é maior do que o seu remedinho. Nunca se esqueça disso. Dito isso, vamos lá, rapaziada. A parada é o seguinte. Esse caso aí ilustra muito bem tudo aquilo que a gente fala, né? Bastante aqui no canal. Muita gente fala, porque no Brasil, isso aqui no Brasil, como se só no Brasil existisse esse tipo de coisa. Infelizmente não. Em outros países também, e até mesmo nos Estados Unidos, que para muitos é o reduto, né, da justiça, né, que lá eles não cometem esse tipo de erro, que lá é assim, que lá é assado, só que a bem na verdade não é bem assim, meu jovem padawan, a bem na verdade é um pouco mais difícil. Nós sabemos que aqui no Brasil existe toda uma corrida, né, um discurso para os homens, a bem na verdade, perderem direitos constitucionais, né, presunção de inocência no que diz respeito à lei da Maria lá, esquece que não existe, né, em termos práticos, né? A gente sabe que tudo que há uma corrida de ódio a jovens senhores, a nós outros, né, a nós homens. Há uma corrida contra isso, claro, utilizando o subterfúgio de estamos combatendo a V doméstica, estamos combatendo somente aqueles que estão errados, não sei o que dizer lá. Só que a gente sabe que não é bem assim na prática, né? Sobretudo porque cada dia que passa tem mais projetos de leis, tem mais leis que visam, que na verdade os políticos, eu já expliquei mais de 1 milhão de vezes como funciona o abastecimento de um curral eleitoral no que diz respeito à questão de direito das mulheres. Várias vezes aqui no canal, mas basicamente eles vão inflando números, mentindo números, e eu já expliquei aqui a questão do boletim de ocorrência, qual o conceito que eles utilizam de feminicídio para poder aumentar o número, né, e ficar vendendo essa questão para vocês, vários outros pontos. Com isso, os políticos se envolvem nesse tipo de situação porque eles querem utilizar alguma bandeira como trampolim eleitoral, basicamente falando, eu sou o autor da emendinha número tal, e com isso fazer um postzinho cor-de-rosa, chegar na época da eleição, pedir seu voto e ganhar e se perpetuar no poder. Basicamente é uma alimentação de um curral eleitoral. Já expliquei isso em detalhes várias vezes. Mas obviamente, já foram feitas tantas leis que agora eles começam a fazer uma lei que não tem o menor sentido. Agora teve uma lei lá que não precisa mais de exame de corpo de delito. Eu digo, o STJ já teve um entendimento de que para ver psicológica não precisa de laudo psicológico. Eu fico, até os psicólogos falaram, rapaz, mas isso é literalmente impossível, cara. Não tem como ter V psicológica sem um laudo psicológico, não existe. Agora vai ter V física sem exame de corpo de delito. Ah, não, com fotos e outras provas é possível. Pô, hoje em dia tem adesivo que finge machucado, cara. Aí pega uma irmãzinha, uma amiguinha de testemunha, né, e prau, já foi. Houve a condenação. Bom lembrar também que, jurisprudencialmente falando, a palavra da mulher tem uma presunção tem uma relevância maior se
em conforme com o restante do conjunto probatório, ou seja, a palavra dela é levada mais a sério se for de acordo com o conjunto probatório, mas o conjunto probatório na maioria das vezes é fraco, fraquíssimo. E a bem da verdade isso pode ser utilizado, agora que não vai ter nem corpo de exame de corpo de delito, né? Pode ser pode ser fotos com adesivos, né? Que simulam machucados, e só jogar no Google que você vai ver um monte. Informantes, né, amigas, a mãe, a amiga, irmã. Renan, mas só isso não seria suficiente. O juiz ficaria em dúvida e aí seria aplicado o indúbio pro réu. Vai nessa, queridão, vai nessa. Hashtag confia, malandrão. Você vai tomar no meio do seu, já sabe, tá ligado, né? Então não vai nessa. Infelizmente, somente com a palavra, muita gente está sendo condenada. Não é o correto, não é o que se indica, mas é o mundo real. E eu estou aqui para poder alertá-los da melhor forma. Inclusive, se você chegou até aqui e não deixou um like nesse vídeo, você merece ficar broxa pro resto da sua vida, porque, pô, Renan aqui tá gastando o tempo dele para conversar com vocês, para evitar que vocês cometam esse tipo de burrada, e vocês estão aí sem deixar o like. Bom, em decorrência de toda essa questão que eu tô falando aqui da palavra da suposta vítima para poder ganhar vantagem, esse tipo de caso acontece. Sem mais delongas, vamos ver, né, o vídeo do caso lá dos Estados Unidos. Depois a gente volta para comentar. Bora! Hampton prosecutors say Elizabeth Coast's story was specific, credible, and most importantly, consistent through hours of relentless questioning. It's really hard to keep up with the same lie. It takes a special type of person to be able to really pull off something of this magnitude. There was a cousin who came forth and remembered back then the relationship between the alleged victim and the alleged suspect in the case, Mr. Montgomery. Bell says Coast's cousin and her mother told police Montgomery was infatuated with her. They said Coast began to look after she was used. Prosecutors noted the behavioral changes as evidence that really happened. Now, I want to make it very clear. He was 100% innocent. So with absolutely no physical evidence, only thing you have in this case was a he said versus she said. And what she said was enough, where a judge sentenced Montgomery to 45 years in prison. Here he is, serving that sentence. Now, 4 years go by, and Elizabeth Coast is now a civilian employee at the police department. Coast then had a relationship with one of the police detectives and told the police detective that she had ruined a man's life and spilled the beans on what happened. Then a couple of days later, Coast made a videotape confession explaining that she had falsely accused Montgomery after being caught by her mother looking at stories on the internet. Ms. Coast, this is the man that you've sent to prison for 4 years on a lie, that you committed perjury and have now admitted to it. And I want to know why you lied. We interviewed Jonathan Montgomery, who's still in prison. Asked him, is he angry? I'm not angry. I'm just disappointed that she didn't come out with this sooner. I don't have any comments. Please. At least say that you're sorry. At least say that you're sorry. For Montgomery, it's a simple question of why. Biggest three-letter word in the dictionary is why. Why do it at all? Why cover something up for something so small? It really bothers me to not know the why. Coast never answered why, just a smile. Why are you smiling? Is this funny? Because he almost ran into a tree. Is that funny? A judge vacated Montgomery's sentence and ordered him freed when it was learned that Coast, who worked with the Hampton Police Department, confessed to a detective that she lied about a sexual assault, lied at the trial, sent an innocent man to jail. That's what you told the detective. That's what you told her. You've admitted to this. And all I want to know is, all Mr. Montgomery wants to know is, why? Why did you do this? And sadly, when Coast was given repeated opportunities to simply apologize, it was clear there was no apology coming. For the sense of decency, at least stop and say that you're sorry. Jesus, get out of my way. So, as you heard in that piece, Montgomery was still in jail after she even admitted that she had lied. Now, the governor at the time granted a conditional pardon, and then the courts, a little time later, declared him innocent. So, this essentially never happened. He also received $175,000 in compensation for his wrongful conviction from the state. Now, Elizabeth Montgomery pled guilty to perjury and she was sentenced. Here's what happened. I am very sorry for the mistake that I've made and the lie that I told. And this is me
taking responsibility for that. In court, Coast said she lied about the assault that sent Jonathan Montgomery away for 4.5 years. Coast said she didn't want to disappoint her mother, who was portrayed in court as a heavy-handed disciplinarian. Coast's mother caught her reading adult material, and that's when the lies began. Coast blamed Montgomery because her mother kept pushing the issue, and Montgomery had moved away, and Coast never thought that he would be found. But he was. Coast attorney Ron Smith said she should be given credit for coming forward, even though it took her almost 5 years. Judge Bonnie Jones agreed, giving Coast a 2-month sentence, which she can serve on weekends beginning this weekend. I wanted to convey to the judge that if there's somebody else out there that did this, do you want to give a big sentence to somebody and send the wrong message? Don't come forward, we're going to lock you up. And in the end, the judge believed that line of thought from attorney Ron Smith. It's obvious this case exposed some serious flaws within the justice system. Montgomery was convicted without any physical evidence, and this case was a clear he said, she said. And the allegation alone was enough to send him to prison. But you know, my real question to you is, what do you think about this sentence? She only got 2 months, really not even 2 months in jail, 2 months worth of weekends in weekend jail. Is that enough for sending a man to jail for 4 years? And she didn't really come clean. She told one of her coworkers, and that person came clean. Rapaz, o mais absurdo disso aí é ouvir o promotor falando e a juíza concordando. Vamos lá, o cara foi condenado a 45, só que ficou 4 anos e meio, né? Quase 5, e aí ela voltou atrás. A jovem senhora, pelo menos isso, voltou atrás. Para mim, o mais surreal é o promotor falando e a juíza concordando de que, na verdade, ela deveria ter uma pena suave, sobre a justificativa de que, para poder fomentar que outras jovens senhoras que também eventualmente tenham feito isso, venham ao tribunal para poder se retratar e que elas não sejam presas, como se fosse um incentivo para que elas não voltassem ao tribunal para poder admitir que mentiram lá no início. Então, assim, cara, é difícil, né, cara? Eu não gosto de... existe toda uma narrativa na internet para poder falar que muitas mulheres, na verdade, são crianças com superpoderes, né? Porque uma pessoa que comete um crime dessa atrocidade e que recebe como pena 2 meses, que vão ser cumpridos só nos finais de semana, até dar 2 meses, e o promotor fala que é para incentivar as outras virem fazer isso, realmente é um sistema de justiça completamente falho, é um sistema de justiça que leva em consideração em demasia a palavra somente da mulher, isso lá nos Estados Unidos. Imagina você aqui no Brasil, o que será que vai acontecer com esse jovem senhor? Então, meus queridos, eu tô aqui para poder alertá-los da melhor maneira possível, né? Só que tem muita gente que não me escuta. Uma indenização super baixa, sobretudo para os parâmetros lá norte-americanos, né? $175 mil, pouquíssimo, para perder quase 5 anos da sua vida, ter sido acusado de tudo, né? Como vocês viram aí, a jovem senhora, porque tinha uma mãe mais rígida, falou que o cara que cometeu isso, só que ela achava que a polícia não fosse atrás dele, só que a polícia foi, achou, botou ele só com a palavra dela atrás das grades, e aí foi condenado e... né? Só com a palavra, tudo isso porque eles querem falar, não, aqui eu faço a justiça. E, obviamente, eles querem pagar de bonzão, né, bonzões, em cima de você, em cima da sua liberdade, rapaziada. Então, por favor, senhores, fiquem atentos. E aí, qual é a sua opinião a respeito desse caso? Deixa aqui nos comentários que eu quero entender um pouco mais. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para leidosHomens@gmail.com. Não se esqueça nunca, procure sempre um advogado de sua confiança. Fique com Deus e fui!